Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física de Eletrodinâmica e a gente vai falar com vocês sobre a associação de resistores na aula de hoje, que é o tema da nossa aula. A gente considera um resistor como todo aquele elemento do circuito e a função dele é fazer a conversão da energia elétrica em energia térmica. Então, todos os aparelhos sofrem o efeito Joule. Por exemplo, uma lâmpada, ela tem a função de transformar a energia elétrica em luminosa, mas junto com a energia luminosa vem a energia térmica, né? Porque ela aquece. Então, todos os aparelhos elétricos aquecem, né? Então, todos eles vão funcionar como resistores. Aí aqui a gente tem um resistor, eu tenho um aqui, eles são elementos muito utilizados nos circuitos. Não sei se dá para enxergar aqui, mas tem um na minha mão aqui. Então, esse dispositivo ele é muito utilizado dentro de circuito para justamente fazer o seguinte: você tem, por exemplo, um brinquedo que funciona com uma bateria de 9 volts, por exemplo. Aí você pega lá o circuito, mas em determinados trechos do circuito você não precisa de 9 volts para todo mundo. Às vezes você precisa de menos para um determinado trecho. Então, o que você vai e faz? Você coloca um resistor lá, porque o resistor vai dividir a tensão e vai fazer baixar a corrente naquele determinado trecho. Acaba não queimando toda a placa lá. Aqui tem o símbolo do resistor, aqui do lado. Então tem corrente elétrica passando aqui nele e uma tensão associada. Nós vimos também a lei de Ohm, que é uma lei que estabelece uma relação entre a tensão e a corrente. Quanto maior a tensão, maior a corrente. A gente viu também o resistor ôhmico, que é aquele resistor que obedece à lei de Ohm. Então, se você tem um gráfico aqui da tensão pela corrente, você percebe o seguinte: que para uma determinada tensão, o índice 1, você tem associada uma corrente elétrica e índice 1 aqui, tá? Porque a gente está chamando por letras, mas isso aqui são números. Significa o seguinte, que nessa reta aqui, se você pegar um ponto mais acima, significa que você vai ter uma outra tensão associada e uma outra corrente associada, que é maior. Ou seja, percebam que quanto maior a tensão, maior vai ser a corrente aqui embaixo. Então, para cada ponto que você pegar dessa reta, que também chama de curva característica, cada ponto que você pegar aqui, você vai ter uma tensão e uma corrente associada a ela. Então, a função do gráfico é justamente descrever a natureza do que está acontecendo. Então, no caso dos circuitos, a reta é a que melhor descreve o fenômeno da lei de Ohm. Também a gente já viu nas aulas anteriores a questão da potência dissipada no resistor. Ao multiplicar a corrente pela tensão, você acha o valor da potência. Também você pode associar o cálculo de potência com a corrente ao quadrado multiplicado pela resistência ou a tensão ao quadrado pela resistência. O efeito Joule, como eu havia falado, é um efeito indesejado para algumas máquinas, mas muito desejado em outras situações. O reostato é esse bichinho que está aparecendo aqui na minha mão. Não sei se também a imagem vai estar boa. O reostato é esse elemento do circuito aí. O reostato, justamente, ele tem uma função. Aqui você percebe que você pode variar, você pode girar essa paradinha aqui, né? A imagem não é muito boa, mas você consegue girar isso aqui. E ao girar, você altera a resistência. Então, o que vem a ser o reostato? O reostato é uma resistência que você varia o valor dela. Então, por exemplo, você gira lá 0 ohms, 2 ohms, 3, 10, 20, então você altera o valor da resistência. Aqui, olhando pela imagem, você tem, por exemplo, aqui é apenas uma imagem meramente ilustrativa de um reostato. Aqui significa o seguinte: você tem um comprimento aqui de fio enrolado, aí a corrente elétrica está passando aqui. Se você colocar a chave, aqui, você pode variar isso aqui, tá? Para frente e para trás. Se você colocar aqui nessa posição, a corrente elétrica ela vai percorrer um caminho aqui, representado por esse comprimento. Então ela vai chegar e vai ser pelo outro lado. Agora, se você altera o comprimento, você vai ter mais resistência, fazendo com que caia o valor da corrente e vai ter menos corrente saindo ali para o outro lado. Então, o reostato ele tem essa função de você variar a resistência para obter mais ou menos corrente. Então, bora aqui para a aula de hoje sobre a associação de resistores. Então, você pode pegar o resistor aqui e fazer 3 tipos de associação. Você pode fazer associação em série, você pode fazer associação paralela e você pode fazer associação mista. Então, cada associação aqui vai ter uma característica diferente para cada função. Bora começar aqui com a associação série, que é a associação que tem a seguinte característica. Então, você vai pegar o resistor R1, ligar no resistor R2 e ligar no resistor R3 da mesma forma que está aqui no desenho, né? Liga um em seguida do outro. Então, ligar um em seguida do outro significa fazer uma associação em série, né? Aí, na extremidade do resistor R1 com a extremidade do resistor R3, você liga uma tensão, você liga uma fonte de energia.
Você liga tantos volts aqui embaixo. Essa voltagem vai fornecer uma corrente elétrica para o R1, para o R2 e para o R3, que é a mesma para todo mundo. Essa é uma das características da associação série. Porém, a tensão ela vai se dividir. Então, se você estiver fornecendo 30 volts aqui embaixo e os três resistores forem iguais, significa que 10 volts vai para o R1, 10 volts vai para o R2 e 10 volts vai para o R3. Essa é a característica da ligação série. Corrente mesma para todo mundo, só que a tensão ela vai se dividir. Isso para esse caso específico em que as tensões elas são iguais. No lugar desses três resistores, você poderia substituir um único resistor que faria a função dos três, que é o que a gente chama de resistor equivalente. Então tá aqui, o R8 é a resistência que eu chamei de resistência equivalente. Significa que se eu pegar essa resistência e colocar no lugar das três, ela vai fazer a mesma função. Olha aí o resuminho. A associação série é uma associação em que, primeiro, todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Isso aqui tu tem que ter na tua mente, né? Que a corrente que vai passar é a mesma para todo mundo. É igual na prática, onde é que eu vejo isso? A lâmpada de Natal, né? Na lâmpada de Natal, alguns trechos são ligados em série, né? E aí, se uma lâmpada daquela ali queimar, aquele trecho que está associado em série, todas elas naquela fita ali vão apagar, tá? Por quê? Porque, como está passando a mesma corrente para todo mundo, se uma abrir o circuito, a corrente não passa mais, então apaga todo mundo. As potências elétricas dissipadas são diretamente proporcionais às respectivas resistências. O que isso significa? Se no teu circuito série você tem uma resistência de 2 ohms e uma resistência de 3 ohms, a de 3 vai receber mais tensão do que a de 2. E ao receber mais tensão, ela vai ter mais potência. Terceiro ponto, a resistência equivalente é igual à soma das resistências. Então, se você pegar o R1 mais o R2 mais o R3 mais o R4, soma tudo, você vai achar o valor da resistência equivalente, que é aquela resistência que você, ao colocar no lugar de todas aquelas, você vai fazer a mesma função do que todas que estão lá. E a DDP, como eu falei para vocês, é a soma de todas as DDPs. Bora fazer um exemplo? Eu vou pegar aqui um resistor, um R1, né? E ligar esse R1 no resistor R2. Conectei os dois em série, um em seguida do outro. E eu vou chutar aleatoriamente que aqueles dois valores que eu falei, o R1, vou dizer que ele tem 2 ohms de resistência. E vamos supor aqui que o R2 ele tenha 3 ohms de resistência. E aí eu vou ligar nas duas extremidades aqui dessas duas resistências, eu vou ligar uma tensão de 20 volts. E a partir desse meu exemplo bem simples e prático, eu vou fazer vários cálculos aqui que são cálculos possíveis que você precisa saber fazer para poder resolver qualquer problema que envolve a associação de resistência. Bora lá para o primeiro. Primeira coisa que a gente pode querer calcular aqui é o que a gente chama de resistência equivalente. O que é a resistência equivalente que a gente acabou de ver aqui? A resistência equivalente é a resistência que, ao substituir no lugar das duas, ela vai fazer passar a mesma tensão e a mesma corrente. Então, no caso aqui, a resistência equivalente, se fosse calcular para o caso desse circuito, seria o valor do R1 mais o valor do R2. Prof, é só isso, só isso. Quanto é que é R1 mais R2? O R1 vale 2, o R2 vale 3. Somou aqui vai dar 5 ohms. Significa o seguinte, que se eu pegar um resistor de 5 ohms e colocar no lugar desses dois aqui, para essa mesma tensão vai passar a mesma corrente elétrica para todo mundo. Outra coisa que pode ser interessante aqui para a gente é fazer o cálculo do que a gente chama de corrente do circuito. Lembra que para você fazer o cálculo da corrente do circuito, você vai ter que usar a lei de Ohm, né? URI, famosa URI. Só que eu vou pegar essa URI e vou adaptá-la de tal forma que eu possa calcular apenas o meu interesse, que é a corrente elétrica. Eu vou jogar o R lá para baixo, vai ficar U igual I é igual a U sobre R. Então, como a ideia é fazer o cálculo da corrente elétrica que está passando no meu circuito, eu posso colocar a minha resistência equivalente aqui, ó. E aí, nesse caso, quando eu for fazer o cálculo, eu vou pegar a tensão que está nesse meu circuito, que é de 20 volts, e dividir pela resistência equivalente, que é de 5 ohms aqui, ó. Então, no lugar delas aqui, vai funcionar como se fosse 5 ohms. 20 por 5 vai dar 4 amperes. Isso significa que o meu circuito, ele vai estar jogando aqui, ó, 4 amperes para o resistor R1 e vai estar jogando 4 amperes para o resistor R2. E vai voltar aqui para a fonte com 4 amperes também. Então, você tem 4 amperes circulando por todo o teu circuito. Outra coisa que a gente pode querer calcular é a
tensão elétrica, certo? Bem, o que é a tensão elétrica? É a DDP sobre cada resistor aqui. Então, por exemplo, eu vou usar também a lei de Ohm, ó. Então, vou pegar para o resistor R1, eu vou usar a resistência dele e a corrente que está passando sobre ele. Quanto é que vale o meu resistor R1? Ele vale 2 e a minha corrente aqui vale 4 amperes. 2 vezes 4 vai dar quanto? 8 volts. Então, significa que aqui no meu resistor R1, 8 volts de tensão aí passando sobre ele. Tem 20 aqui para todos os dois, né? Então, se foi 8 para cá, quanto é que foi pro resistor R2 lá? Vai 12, né? Porque 8 mais 12 vai dar os 20 que está vindo da fonte, tá certo? Então, 8 para cá, 12 para cá. Se você somar a tensão total, vai dar os 20 da fonte. Então, a tensão 2 seria pegar o R2 vezes a tensão. O R2 vale 3 e a corrente vale 4. 3 vezes 4. Tá aí, ó. Não é que dá mesmo 12? Pois é, tem que dar, porque a física é uma ciência exata. Então, se você quisesse fazer essa conta de maneira mais rápida, é só você multiplicar o R por I, ó. Quer ver, ó? O R não é 2, o I não é 4. 2 vezes 4, 8. O R não é 13, o I é 4. 3 vezes 4, 12. É só você ir multiplicando. Quanto mais resistência você tiver aqui, é só você multiplicar o R vezes o I aqui, você vai achar rapidinho quais são as tensões de todo mundo. Agora, a gente vai fazer o cálculo das potências. Como é que a gente vai fazer o cálculo da potência? Lembra que a potência é π. Se eu quiser calcular a potência para o resistor R1, a potência que vai estar sobre ele aqui vai ser de quanto? I vezes a tensão. Ó. Quanto é que é 4 vezes 8? 32. 32 watts. Quanto é que é 4 vezes 12? 48 watts. Se quisesse escrever aqui o π para o 1 é o I é 4, o é 8, 32. Se você fizesse o π para o resistor 2, mesma coisa, corre 4, tensão 2 aqui, 12 volts, 12 vezes 4, 48, né? Watts. Né? Então tá aqui, o que eu quero que vocês observem da ligação séria é o seguinte, é que essa informação é o que é o mais interessante daqui, ó. O resistor de menor resistência, o 2 aqui, é o resistor que tem menor potência e menor tensão sobre ele, ó. No resistor R2, desculpa, R2 não, no R1, que é 2 ohms, tem 8 volts nele, e pelo fato de ter 8 volts, ele vai dissipar menos potência. Agora, presta atenção que no R2, que a resistência é maior, vai ter mais volts sobre ele, e vai ter mais potência dissipada. Se fosse uma pergunta assim, qual desses resistores aqui gasta mais energia, você ia chamar o R2. Ou se o R1 e o R2 fossem lâmpadas, a lâmpada que brilha mais das duas, a lâmpada R2, que tem o maior brilho. Essa que é a ideia, a noção que está por trás dessa questão desse circuito bem simples e básico aqui. Eu coloquei 2 resistências, mas poderia ter mais, né? E quanto mais resistência você colocar aqui, mais você vai aumentar a resistência equivalente e mais você vai diminuir o valor da corrente, diminuindo o brilho de todo mundo, diminuindo a potência de todo mundo. O estudante tem uma fonte de tensão de corrente contínua que opera em tensão fixa de 12 volts. Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohms para construir um divisor de tensão. Obtém-se esse divisor associando os resistores, como exibido na figura. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C, D e E, dependendo da tensão especificada. Bem, a imagem que a gente tem é essa, e observe aqui, que a nossa fonte é uma fonte de 12 volts. Eu vou lançar uma pergunta aqui para vocês. Se essa fonte de tensão fornece 12 volts para esses 4 resistores aqui que estão ligados em série, então essa associação aqui é uma associação em série, quanto de tensão vocês acreditam que cada resistor desse vai receber dessa fonte? 3. Olha lá, se a gente pegar os 12 volts e distribuir aqui, esse resistor, que eu chamo aqui de R1, né, ele vai receber 3 volts. Esse daqui vai receber 3 volts. Esse daqui vai receber 3 volts. E esse daqui também vai receber 3 volts. Porque como aqui são 12 volts para 4, então você vai ter 3 volts para cada, certo? Então 3 para esse, 3 para esse, 3 para esse, 3 para esse. Beleza? Entendido isso aí? E aqui nessas extremidades, por exemplo, no ponto A e no ponto B, se você ligar um aparelho aqui, ele vai receber os 3 volts. Se você ligar entre o ponto A e o ponto C,
você vai receber 3 mais 3, ou seja, você vai receber 6 volts aqui. Ó. Se você ligar entre o ponto A e o ponto C, e o ponto D, né, você vai receber 9, então, porque 3 mais 3 mais 3 dá 9 aqui. Então, entendido isso, a gente vai aqui, olha. Ele tem um equipamento que opera com 9 volts. Então, a combinação aqui que ele pode fazer é o seguinte, ó, ele pode ligar entre o ponto A e o ponto D, ou entre o ponto B e o ponto E, né, porque aí você vai ter que associar de tal forma que dê 9 volts aqui. E esse aparelho tem uma resistência de 10 kΩ. Isso significa que ele consegue suportar aí, um valor bem alto aí, né? O que você vai fazer aqui logo de cara? É transformar essa unidade. Então, 10k ohms é a mesma coisa que 10. No lugar desse K é 10 a terceira. Então, fica 10, 10 a terceira ohms. Esse aqui é o valor da resistência. Legal? Então, você tem esse aparelho que opera em 9 volts e a resistência dele é de 10, 10 a terceira ohms. Pergunta que ele te faz aqui é o seguinte: entre quais pontos do divisor de tensão deve ser ligado para funcionar corretamente e qual será o valor da intensidade da corrente nele estabelecida? O valor da corrente dentro do aparelho da utilização da segunda lei de Ohm. Aí, pessoal, é só isso, o cálculo dessa questão, toda essa parafernália, só vou fazer só isso aqui. Então, você vai pegar 9 volts, pegar o valor da resistência, que é 10, 10 a terceira. Vocês vão já entender por que eu escrevi ela assim. Pega esse valor, passa para baixo dividindo, então você vai ter o seguinte, 9 dividido por 10, 10 a terceira. E aí, olha que bacana, 9 dividido por 10, você vai ter aqui 0,9, né? 0,9. E esse 10 a terceira que está dividindo, você passa lá para cima. Então vai ficar 10 a menos 3 amperes. Aí você basta lembrar que 10 a menos 3 é a mesma coisa que o milho, né? Então vai ficar 0,9 miliamperes. E que, portanto, você já pode eliminar a letra A letra B, a letra C, e você poderia ficar em dúvida entre a D e a E, que o teu aparelho ele tem que ser ligado em 9 volts. Então, se você for ligar, por exemplo, a unidade E, você vai ter 3 mais 3 mais 3 mais 3, você vai ter 12 volts. Tá? Então, você não pode ligar na extremidade AE, aqui, entre o ponto A e o ponto E. Tá? Então, você não pode ligar aqui. Você só poderia marcar a letra Então D. a letra D. Ou seja, você tem que ligar isso. Entre o ponto B e o ponto E, porque olha aqui, entre o ponto B e o ponto E, você vai ter 3 mais 3 mais 3, mas aí você vai ter os 9 volts que vai fazer o aparelho funcionar, né? Então a única alternativa seria a letra D de dado.